Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos na sexta aula e eu quero crer que você está aí com o seu material. E eu quero então pedir que você pegue o seu material e revise comigo, olhe as lições, olhe as referências, dê uma olhada aí na leitura diária e nós temos o versículo que diz para guardarmos esse versículo no nosso coração. Palavras do Senhor Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui Jesus está nos ensinando, nos orientando e nos estimulando a prática da oração. Pede com a certeza de que você vai receber da parte de Deus. Busque e tenha certeza de que você achará o Senhor. Bata na porta e essa porta irá se abrir. Então hoje nós iremos conversar a respeito da oração e esse é o título da nossa lição: como conversar com Deus. Então eu espero que você esteja aí com o seu material, com a sua Bíblia, e nós vamos juntos caminhando, buscando a resposta para essa pergunta: como conversar com o nosso Deus. Você tem aí algumas referências na sua revista para você aprender com Abraão, como Abraão orou, intercedeu pela cidade, como Abraão foi conversando com Deus. E aqui então nós já temos essa referência lá de Gênesis capítulo 18, quando Abraão conversa com Deus em prol da cidade, e aí então Abraão vai travando aquela conversa com o nosso Deus, e esse é o nosso conceito. Oração é a nossa conversa com Deus, é a nossa comunicação com o Senhor, e é esse nosso momento de súplica. É o momento em que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, os nossos anseios, as nossas preocupações, e nós podemos então aprender com Abraão, aprender também com Jacó, aprender com Moisés, que ora, que busca a presença do Senhor, aprender com Elias, o grande profeta que pede ao Senhor que não haja chuva e não houve chuva, depois ele pede que Deus derrame chuva e Deus então derrama a chuva. Aprender a orar com Neemias, porque Neemias ora em prol do povo, da situação do povo, ele levanta o clamor, ele se sente envolvido com o pecado do povo, não que ele tivesse pecado, mas ele reconhece que o seu povo está em pecado e por isso ele ora pedindo que Deus abençoe, que Deus perdoe. Então veja que todos esses exemplos são exemplos em que nós podemos entender, aprender e ter uma maior compreensão do que significa esse princípio da oração. E na Bíblia nós temos o próprio Senhor Jesus nos ensinando a orar, a entrar no nosso quarto, a fechar a porta, a falar com Deus em secreto, e depois nós falaremos um pouco mais a esse respeito, e também da oração conhecida como oração do Pai Nosso, ou oração modelo, em que Jesus fala o seguinte: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e você certamente conhece essa oração. Então vamos aí no primeiro tópico da sua revista, do seu material, o que é oração. E o primeiro ponto que nós iremos trabalhar: oração é um clamor. Dá uma olhadinha no texto de Romanos: mas recebereis o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então veja que oração é um clamor, quando nós clamamos, quando nós buscamos a presença do Senhor e declaramos que Deus é o nosso Pai. Então o que é oração? Essa nossa conversa com o nosso Deus e Pai, onde nós clamamos, buscamos, chamamos a presença do nosso Pai, na certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele está vendo. E aí então eu recupero o texto de Jesus, quando Jesus fala para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vê o nosso coração. O que nós aprendemos com essa orientação de Jesus é que algumas das nossas orações precisam ser reclusas, precisam daquele processo de intimidade, e também
que oração é muito mais do que questões que nós falamos, porque Deus vê o nosso coração. Então aprenda isso, que oração é você estar na presença de Deus, falando, algumas vezes sim, mas estando na presença de Deus, e Deus que vê tudo, vai ver aquilo que está no seu coração, vai ver aquilo que você precisa, e aí você tem esse momento de comunhão com o Senhor. Você clama e Ele te olha, você chama e Ele responde. E aí também você pode aprender que oração é essa comunicação de Deus para conosco, porque nós entendemos que Deus fala ao nosso coração enquanto nós estamos em oração. Em segundo lugar, a oração é um chamado, a expressão do profeta Jeremias, que é muito usada, muito bonita, inclusive: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aqui já entramos nesse próximo ponto, que está linkado com esse último que eu falei, em que você busca, que você invoca e Ele responde. Então veja, a oração não é somente você falando, eu falando, nós falando. Não, nós conversando com Deus. E a ideia de oração, biblicamente falando, é de um diálogo. E esse texto mostra isso para nós, que nós invocamos, Deus responde. E Deus anuncia coisas grandes e ocultas que nós nem sabemos. E então nós temos essa certeza de que Deus fala ao nosso coração. Oração também é petição. Jesus mesmo disse, como nós falamos no início, né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e achareis, buscai e achareis. E nessa conversa, por 3 vezes nós temos a expressão de busca, de encontro, e aí nós podemos entender que oração é petição. E por fim, oração também é comunhão com Deus. Comunhão é essa participação comum, onde nós relacionamos e colocamos diante do Senhor, buscando uma vida de intimidade, tá bom? Então pensa nisso, dá uma olhadinha aí no seu material. Na segunda parte nós entendemos a segunda pergunta: por que orar? Porque nós precisamos falar com Deus, porque nós temos esse desejo, essa carência no nosso coração, nós queremos falar com o nosso Pai. Deus chama todos os seus filhos e filhas para a oração. Nós devemos orar porque é uma ordem de Jesus, é uma ordem bíblica. A igreja primitiva buscava o Senhor em oração de maneira pessoal e também coletiva. Nós devemos buscar o poder de Deus, a intimidade com o nosso Deus. E a terceira colocação aqui da nossa revista, do nosso material, é como orar. A Bíblia não estabelece um padrão, mas mostra várias possibilidades. Orar em pé, orar deitado, orar prostrado, orar com as mãos levantadas, orar de joelhos, e aí você encontrará dentro do seu momento, dentro da localidade onde você está, uma forma adequada para orar. Mas o fato é, a posição do corpo é menos importante do que a atitude do coração. E às vezes nós estamos em locais onde nós não podemos nos ajoelhar, sentar, nos prostrar diante do Senhor, mas podemos com o nosso coração. A postura interna está em oração. E aí precisamos recuperar o conceito bíblico que diz que nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Então, não podemos passar o dia todo de joelhos, é verdade, mas o nosso coração está sim em comunhão, em conexão com o nosso Deus. Então, devemos orar ao Pai, essa foi a orientação de Jesus. Vamos orar ao Deus Pai, em nome de Jesus. E aí quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando que a fonte, a ponte de contato com o nosso Deus é o Senhor Jesus. Quem nos leva à presença de Deus, quem nos reconciliou com Deus foi Jesus. E por isso nós sempre oramos ao Pai, ao Deus Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, tá bom? Então guarde isso, isso é muito importante. Isso inclusive é um princípio doutrinário. Nós oramos ao Deus Pai,
o soberano, o Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor, Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, então é Ele que nos leva ao Pai, então nós oramos por Ele, Ele é o nosso intermediário, Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai, então nós oramos ao Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, lembrando que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais a respeito da oração. Estou à disposição para qualquer dúvidas e eu espero que o seu material seja útil para você aprender um pouco mais a esse respeito. O texto de Tiago vai dizer para nós, lá no capítulo 5, quando alguém estiver doente, faça oração. Se você estiver alegre, cante louvores, ou seja, cante orando. Se tem alguém enfermo, chama os líderes, faça oração, e oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu espero que você ore e ore muito. A expressão dos discípulos de Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar, e que você aprenda essa lição. Em nome de Jesus, eu espero que você ore muito. Um beijo no seu coração, até a próxima aula.